né? Que empatou com o Ceará e perdeu por Fortaleza. Foi um dos resultados mais inesperados do campeonato, foi essa derrota do Flamengo. A gente respeita o Fortaleza, para mim hoje é um clube grande, mas faz uma campanha muito ruim e ressurgiu nesse momento no campeonato. E Palmeiras e Cruzeiro, como já havia acontecido no Flamengo e Cruzeiro, não foi um bom jogo. Não foi um bom jogo, um jogo de muita briga, de muita luta, de muita imposição, mas tecnicamente, tenho certeza que o Cruzeiro jogou até melhor que o Palmeiras. Por meu gosto, em termos de organização, de proposta de jogo, o Cruzeiro foi mais inteiro, foi mais estratégico do que o Palmeiras. E procurou jogar mais do que o Palmeiras, entendeu melhor o jogo do que o Palmeiras. Enfim, o Palmeiras está num hiato estranho da temporada, porque ele jogou bem contra o Flamengo, mesmo perdendo. O Flamengo também jogou bem, aquele foi um jogo excepcional, os dois jogaram bem. Agora, jogou muito mal, uma atuação vergonhosa contra a LDU, e ontem jogou mal de novo, uma atuação medíocre contra o Cruzeiro. Eu acho, sinceramente, até ontem à noite, ainda acho que o Palmeiras tem chance de reverter contra a LDU. Acho, tem chance. Mas depois do que jogou ontem, se eu tivesse um favoritômetro, eu diminuiria um pouquinho. Ainda acreditaria, mas diminuiria as possibilidades do Palmeiras. Porque foi era uma atuação para ressurgir, por maior e melhor que seja o Cruzeiro. E o Palmeiras jogou pior que o Cruzeiro. Olha, sem querer passar pano para as atuações de Flamengo e Palmeiras no fim de semana, será que eles não estão destroçados, cansados? Será que não é sintoma os jogos do fim de semana da pegada forte que vem marcando a vida de Palmeiras e Flamengo? O Flamengo, por exemplo, encarou o Botafogo do Newton Santos, quarta-feira, 3-0, jogo duríssimo. Pegou o Palmeiras no domingo, pegou o Racing na quarta-feira e foi viajar para enfrentar o Fortaleza. Nesse meio tempo, o Palmeiras pegou o Bragantino, vida menos dura, visitou o Flamengo, foi para Quito, pegou o Cruzeiro. Cara, é uma pegada forte demais, hein? Tem super elenco, né? Oi? Por isso mas as escolhas em relação ao elenco aí é que tem um ponto de interrogação também, né? A pegada é dura, o que cara. acontece? Né? O Palmeiras vinha dessa derrota que ninguém esperava, um 3-0 fora de casa, até pela campanha do Palmeiras, né? E, de repente, você vê uma possibilidade dentro do Campeonato Brasileiro de dar aquele salto. Será que isso não condicionou a própria escalação do Abel no jogo de ontem, sabendo que também o jogo de ontem era meio que decisivo, né? Em função do que aconteceu, até para levantar o moral da galera, do resultado da quarta. Todos esses componentes eu acho que tem que ser levado. E eu não tenho dúvida, André, na intensidade que os jogos são jogados, né? Que se você não fizer a mesma intensidade do teu mesmo ritmo do teu adversário, você vai perder. Então, os times são obrigados a manter aquele mesmo ritmo. E quem joga quarta, domingo para jogar, não tem jeito. É praticamente impossível se manter. Eu acho que... Esse foi o time que o Abel escalou. É praticamente o time titular. Exato. Só o praticamente o time do Emiliano. Ele abriu mão dos dois volantes, dois primeiros volantes que ele tem. O Aníbal estava fora e o Martínez. E o Martínez ficou no banco. Ficou no banco. Eu não acho que e o Piquerez estava suspenso. Eu acho que o Palmeiras empatar com o Cruzeiro, ou o Cruzeiro empatar com o Palmeiras... Não, normalíssimo. É um resultado normal. Eu só questiono a atuação do Palmeiras. Acho que foi ruim. Foi ruim. O empatar com o Cruzeiro, normal. É natural um resultado. Não tem nenhuma vergonha nisso. Muito pelo contrário. É normal nesse campeonato. Agora, eu achei que o Palmeiras... Não, eu estou questionando se... Eu posso estar passando pano. Mas se os jogos abaixo... E assim, não é de hoje que eu acho que o Flamengo está abaixo. O Flamengo ganhou do Palmeiras, controlou o placar, mas não controlou o jogo. Controlou o placar contra o Botafogo, não controlou o jogo. Foi um jogo duro, cara. Para mim, não foi um jogo para 3-0. O Flamengo tem deixado de ser aquele time avassalador, assim como o Palmeiras deu uma rateada. E assim, eu posso estar passando pano. Estou especulando aqui que eu acho que eles estão muito cansados. Só uma coisa. E nem demos boas-vindas ao cidadão. Não, Coutinho. Fala, Coutinho. Fala tu, como diz os outros. Solta essa voz. Fala tu. Boa tarde, amigos. Boa tarde, pessoal de casa. Cara, eu acho assim, eu vou entrar nesse debate. Eu acho que tem muito a ver com... O que me chama a atenção é o seguinte, eu me nego a acreditar que na 30ª rodada disputando o título, Flamengo e Palmeiras vão se dar o luxo de não entrar em campo em jogos decisivos tão concentrados quanto deveriam.
Então me chamou muita atenção o nível abaixo de energia que essas equipes tiveram nos jogos. E acho que tem total relação com o jogo da Libertadores do meio de semana e com o próximo que vai vir. Porque, assim, o Maestro ele pode falar sobre isso muito melhor, porque ele esteve lá dentro, vivenciou situações assim. Acredito que algo no seu subconsciente esteja te preparando para o que você vai ter, a batalha que você vai ter no meio de semana. E isso ficou muito nítido quando nós estávamos assistindo o jogo e vendo os jogadores do Flamengo, galera, se poupando para esse próximo confronto. Né? O próprio Arrascaeta, você via, né, ali que ele estava desacelerando em alguns momentos que dava para acelerar um pouco mais. Os jogadores, você via que eles não estavam na mesma sintonia, na mesma pegada daquele confronto contra o Botafogo, do jogão contra o time do Palmeiras. Você viu que os jogadores tiraram um pouco o pé, porque eles sabem que vão ter pedreira na Argentina e que a obrigação é classificar, porque a Libertadores da América é a prioridade máxima do Flamengo. Não que o brasileiro não esteja nessa lista de prioridade, claro que está. O Flamengo tem time para brigar nas duas frentes, mas os jogadores, pelo fato de vir de 3 jogos duríssimos, né? O primeiro contra o Botafogo na grama sintética, depois enfrentou, né, ali o time do Racing, e aí enfrenta o time do Palmeiras, enfrentou o Palmeiras, depois o Racing. E, cara, são 3 jogos dificílimos, ao qual o Flamengo teve êxito nos 3. Então os jogadores, logicamente, perceberam que vão ter um confronto duro na Argentina, algo difícil de ser enfrentado, e é lógico que ficou claro ali no jogo contra o Fortaleza, um time brigando lá embaixo, né, sem muita competitividade, os caras tiraram um pouquinho o pé e acabaram sucumbindo nessa partida que era muito importante para o Flamengo vencer para jogar uma pressão para cima do Palmeiras. Porém, o Flamengo, com o empate do Palmeiras e Cruzeiro, está vivo no Brasileirão também. Um ponto de diferença não quer dizer absolutamente nada, tá? Porque qualquer tropeço do Palmeiras e uma vitória do Flamengo, o Flamengo assume a liderança na reta final do Brasileirão. E só para não deixar de chamar só a atenção por um ponto que eu acho que é importante nessa rodada, a gente exaltar o que o Vasco está fazendo no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem hoje a mesma pontuação de Palmeiras e Mirassol, 23 pontos em 10 rodadas do segundo turno. É o melhor ataque se a gente contabilizar só o segundo turno. E é impressionante para mim aquele time que a gente falava há 3 meses atrás, totalmente inconstante, cheio de incertezas, lutando sim para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, que àquela altura era essa a realidade. Está fazendo o que está fazendo agora. Acho que é um somatório de coisas. Primeiro, a diretoria conseguiu fazer com que salários não se atrasem. Pelo menos a gente não tem informação sobre isso. O Admar que chegou para compor a diretoria. Acho que deu um novo gás para o Vasco no mercado. O mercado que o Vasco fez no meio de ano, o mercado de quem conhece. Sabe que jogadores que não estavam tão bem no outro contexto entender muito bem, somar como tem acontecido com Cuesta, Robert Renan, o próprio Cauã, que estava na Série B com o América Mineiro. Andrés Gomes. Matheus França, que entrou muito bem no jogo. A própria volta do Barros, né? Perfeito. Então, uma contratação a volta do Barros. E, assim, é claro, o trabalho do Fernando Diniz. A gente vai mergulhar profundamente no Vasco, mas como primeiro assunto estamos debatendo a briga pelo título e a gente vai mergulhar bastante no Vasco, que hoje talvez tenha a sua torcida mais sorridente na segunda-feira pós-rodada. Mas André, falávamos... Não, eu ia falar exatamente antes do Coutinho dar o boa tarde dele, porque quando você fisicamente começa a ter um decréscimo, automaticamente tem uma influência na parte técnica. E se você for olhar, por exemplo, a quantidade de passes que o Jorginho e o Arrascaeta... ontem teve mais um do Palmeiras também, que teve um número de passes muito elevado em relação ao que a gente está acostumado. Então, isso é parte técnica. É passe de 4 metros, de 5 metros, a bola passando por baixo do pé. Quer dizer, coisa que a gente normalmente não vê nesse jogador. E isso tem, sem dúvida nenhuma, uma influência da parte física, entendeu? E a parte mental? Tudo bem, você está disputando o campeonato, faltam ainda 8 rodadas. Mas quarta-feira e quinta, para um e para outro, isso já está no subconsciente há muito tempo. O cara acaba inconscientemente ou conscientemente, tipo assim, eu vou dar uma segurada aqui, porque quarta-feira é o jogo definitivo. Aqui ainda tem um campeonato. Cara, tensão no ar, né, cara? Tensão no ar. Ele pode até pensar isso, né? Mas, por exemplo, aí cabe ao treinador. Na minha cabeça, por exemplo, o Felipe Luiz... Ele poderia ter botado o time quase todo reserva no jogo contra o Fortaleza. Não ia modificar nada para ele. E ele ia preservar, né, os jogadores titulares que tinham jogado na quarta e tinham
e começaram o jogo, entendeu? Por quê? O cara que está na reserva, existe uma briga por posição ainda, para todo mundo. E quem não quer jogar, tem uma vaga aberta, né? Para a posição, no caso do Pedro, que tá machucado. Então, ele poderia ter usado praticamente todo o time reserva, né? Mas ele fez as opções, pô, aí você entra a fisiologia, entra aquelas coisas que E o time melhora quando começa a mexer. Exatamente. O time, a parte do jogo... O jogo contra o Racing só clareou quando entraram os três caras com 25 minutos. Por quê? Porque existe o desgaste natural de quem está sendo titular e vem jogando constantemente. E os espaços, o adversário, ele também começa a cansar. Então, daí houve, né, na verdade, uma melhora em relação a tudo que tinha acontecido naquele momento. O Flamengo colocou o Luiz Araújo no lugar do Bruno Henrique. Juninho, podemos ilustrar isso. O Bruno Henrique, de novo, não jogou bem como centroavante, mas insisto, o Flamengo não tem um jogador reserva para o Pedro. Não tem. Confiável não tem ninguém. Não tem. Pode improvisar o Bruno Henrique, o Plata, já que o Juninho não parece, nesse momento, a melhor alternativa. Aí, aos 19, entrou o Michael, que vai de encontro ao que a gente está falando aqui. O Wallace entrou também. O Wallace entrou aos 19, também, no lugar do Plata. E o Juninho... Entrou aos 40. Entrou aos 42. Tá claro que o Flamengo não tem um centroavante para diretamente ser o substituto do Pedro. Por exemplo, o Juninho, ele entrou sábado que ele não tinha. Michael, são jogadores que ele... Tem jogo que eles sequer são relacionados. Então, ele pôs lá, mas não é. Por exemplo, o Arrascaeta, você sabe quem é o reserva do Arrascaeta. É o Carrascal. O Arrascaeta não jogava para jogar o Carrascal, que estava suspenso. E o Arrascaeta, Maestro, eu comentei o jogo, você certamente viu, o Arrascaeta jogou... Ele viu no mudo, ele falou para mim. Não tem problema. Eu não, eu estou sempre prestigiando os colegas. O Arrascaeta... Você não vai entrar nessa pilha, né? Não vai entrar nessa pilha, né, Carmona? O Arrascaeta, ele numa boa, ele se poupou o jogo. Na reta final, ele resolveu acelerar. E aí o Flamengo quase empatou com 3 infiltrações dele. Você via claramente que ele estava segurando, que ele não queria se expor para não perder o jogo de quarta-feira. Aí é o que você falou. Será que valia a pena botar o Arrascaeta para se poupar dentro de campo? Para ele jogar naquela... Não, eu acho não somente pelos titulares, mas sobretudo pelos reservas. Quem está ali está querendo uma brecha. Entendeu? E essa era uma oportunidade, mais uma oportunidade, para que todos eles pudessem mostrar alguma coisa para o treinador, porque ele vai ter que escolher. Pelo menos no centroavante, que a gente sabe que não... O Pedro, infelizmente, não vai estar. O Fortaleza se matou, então, cara. Eles se entregaram. Vamos mudar os melhores momentos? Calma, cara. Um jogo de superação com contra-ataque. É que eles erraram muito contra-ataque. Mas os contra-ataques, Léo, se aparecer nos melhores momentos, a gente vai ver que foi tudo erro de passe. Tudo. Começa um erro de passe... Quando o time está tentando se organizar, aí daí dá a sequência toda. E normalmente termina com erro de passe também do Fortaleza. E ainda em cima daquilo da energia baixa do time, o Flamengo é um time que não leva muito contra-golpe. Mesmo jogando nesse jogo levou muito. Levou muito. No primeiro e no segundo tempo. O Flamengo geralmente ele perde a bola e começa aquela luta para retomar logo. Tá vendo? Outra coisa que eu vou dizer. Por exemplo, todo mundo conhece o Breno Lopes, certo? Qual é a jogada típica do Breno Lopes? Essa daí, né? De puxar para dentro e dar aquela chapada, como Cebolinha, como vários outros jogadores. Então você não pode dar espaço para o cara para fazer a jogada preferida dele. Obriga ele a ir para uma outra situação que ele se sente menos confortável. E eu acho que, inclusive, o próprio Rossi, esse é o tipo da jogada, já o cara bate assim. O cara tem que ser estudado, tem que saber, porque senão... outro contra-ataque. Esse aí foi o... E se ele chegou a marcar, mas estava impedimento. Cara, e se tem uma coisa boa, entre muitas, mas essa especialmente eu acho que nenhum outro campeonato tem, é que você vai pegar um time de zona do rebaixamento e o jogo pode ser duro mesmo, cara. Mesmo. Então quem projetou, é o Fortaleza, cara. O Fortaleza perdeu do Cruzeiro semana passada e fez um jogo duro com o Cruzeiro no Mineirão. No Mineirão, exato. O Cruzeiro que recebeu o Sport já rebaixado e não ganhou em casa. Eu acho que Brasileirão e Premier League oferecem isso. Cara, então assim, não dá pra, antes do jogo contra um Fortaleza, colocar 3 pontos certos na mesa. Não dá, cara. Não dá. Arriscado. Muito arriscado. Para times, por exemplo, do nível do Fortaleza, né? Já tem outros que estão ali, tipo o Sport. O Sport realmente
Esse você tem um percentual maior de possibilidade de vitória, tanto em casa como fora, pelas atuações que vem. Porque o Fortaleza, em alguns jogos, jogou legal. Só não teve um aproveitamento para... Contra o Cruzeiro, no Mineirão. Aliás, os próximos jogos de Flamengo e Palmeiras são, respectivamente, contra o Sport. O Flamengo vai receber o Sport e o Palmeiras contra o Juventude fora. A gente vai mostrar os próximos jogos dos 3 concorrentes ao título. E olha, vou falar pra vocês, hein? Parece que tá um pouco equilibrado aí esses próximos jogos de Flamengo e também do Palmeiras. Queria que vocês aproveitassem e colocassem nos comentários aí qual tabela você acha mais difícil, a do Flamengo ou a do Palmeiras? Vamos lá. Palmeiras vai visitar o Juventude e aí... Os 3 da zona. Oi? Os 3 da zona. É verdade, o Cruzeiro recebe o Vitória. Os adversários de zona do rebaixamento. Depois o Palmeiras recebe o Santos, o Flamengo visita o São Paulo, o Cruzeiro visita o Grêmio. Aí o Palmeiras visita o Mirassol, o Cruzeiro recebe o Flu. Palmeiras vai visitar o Santos, que é um jogo atrasado. O Flamengo vai visitar o Sport, que é também um jogo atrasado. O Cruzeiro pega o Juventude. E depois tem Galo e Palmeiras, Fla-Flu e Cruzeiro e Corinthians. São os próximos jogos. Eu não consigo tirar nenhuma conclusão dessa caminhada, sinceramente. A conclusão é que quem perder ponto para os times que estão na zona de rebaixamento pode dar a Deus, Acho que tá muito... Um tem uma vantagem aqui, outro tem uma vantagem ali. Por exemplo, o Flamengo vai jogar com o São Paulo. Ele não vai jogar com o São Paulo no Morumbi. É na Vila o jogo, Deu bem, vai ser na Vila. O São Paulo não joga mais no Morumbi esse ano. Aí o Flamengo joga 2 vezes contra o Sport, que é o Lanterna, mas o Palmeiras acho que joga 2 vezes ainda com o Juventude, com o Santos. Joga com o Santos. E Joga o Mirassol diferente. fora. E o Flamengo pega o Sport na Arena de Pernambuco, né, na Mirassol. ilha. Né? Os dois jogam com o Mirassol em Mirassol. E tem um detalhe, o Flamengo é a última rodada com o Mirassol em Mirassol. Sim, e o Palmeiras joga a última rodada contra o Ceará, que você não sabe exatamente fora. Você não sabe exatamente o que vai estar acontecendo com o Ceará. Então, cara, eu acho que esse negócio de qual é a melhor tabela, eu acho que é muito relativo, cara. Por exemplo... E pode ser uma última rodada também, com os dois já planejando viagem para o Intercontinental, cara. Isso que eu ia dizer. Então, ou não. Ou não. Ou então viajando no mesmo dia, né? É bem como provável. Foi o Botafogo ano passado. Fala, mais. Não, é porque, por exemplo, a influência que pode ter para Flamengo e Palmeiras, né? A não ir da final da Libertadores. Dentro do Campeonato Brasileiro. Tem que viver a rodada. A gente sabe as condições de temperatura e pressão que esses clubes vivem, né? Se não chegar à final da Libertadores, primeiro jogo vai ter uma faixa lá, brasileiro é obrigação. Não tenho dúvida disso. Mas no último título do Palmeiras, foi justamente quando cai pro Boca, a semifinal em casa, que tem a arrancada para tirar do Botafogo o título de 23. Que era o seguinte, havia mais rodadas para você conseguir a recuperação. Se eu não me engano, eram 10 rodadas. 10 ou 9 rodadas. 13, não? Não sei. 13. Enfim, a gente vai errar 13, nisso. Mas foi a semifinal de Libertadores mais cedo. Realmente, o Palmeiras perde do Boca. E aí coincide com o derretimento do Botafogo e a reação do Palmeiras naquela arrancada com o Endrick jogando muita bola na reta final do Brasileiro. Aliás, o Endrick vira titular depois dali. Quando o time cai na Libertadores, o Abel mexe no time. Cara, assim, é uma semana que é imprevisível o que vai acontecer com os dois. Eles podem estar classificados para a final e aí o Brasil vira um hospício, porque Flamengo e Palmeiras brigando por Libertadores e Brasileiro, se for um hospício, um jogo de 29ª rodada, imagina que é uma final de Libertadores jogo único e também com os times brigando pelo Brasileiro. O Brasil vira um hospício. Os dois jogos O Brasil e a imprensa esportiva. Sim, mas viram um hospício. Isso já está há algum tempo. Os dois jogos da Libertadores vão balizar os confrontos, mesmo contra time do rebaixamento no fim de semana. Você não sabe, se o Flamengo ganhar, ele vai com muita força para um jogo que ele já é naturalmente muito favorito contra o Sport no Maracanã. Agora, se perder, ele já entra no caos. Deve fazer o resultado, mas o clima vai ser outro. O Palmeiras, vai que ele seja eliminado em casa. Ele vai jogar um jogo parecido que o Flamengo jogou esse fim de semana contra o Fortaleza, contra o Juventude. O Juventude está exatamente na mesma situação. Sim. Entendeu? Então, como é que o Abel vai recuperar o time? Se ele ganhar da LDU, ele vai chegar voando. Entendeu? Voando, talvez até com outro time, diferente, mas com
peito de pombo, né, Maestro? Aquele peito de pombo estufado. Pô, vamos jogar Não, contra ainda a mais Juventude. pela própria situação Agora- que se encontra o Palmeiras. Agora, se né? não passar pela LDU, cara, é um jogo perigosíssimo pro Palmeiras. Ah, os dois são, cara. Perigosíssimo. Eu acho que, cara, os E o dois têm Cruzeiro vai jogar tarefas contra duras. um time também que tá bem, o Vitória. Tá bem, é um time que deu um trabalho danado, perdeu em casa pro Corinthians. O Cruzeiro nessa rodada é o pior. Porque, ok, o Flamengo perdeu o jogo, o Cruzeiro tirou um ponto em relação ao Flamengo, mas ele não conseguiu encostar no Palmeiras. O empate, com o Cruzeiro jogando melhor, o empate deixa o Palmeiras com a mesma distância à frente do Cruzeiro. Ele tinha essa chance de confronto direto para tentar tirar a vantagem. Não conseguiu. Então, no fim, apesar do Palmeiras ter jogado Mas o mais abaixo, tranquilo de todos é o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro, ele É que não tem a pressão, né, do título. mas eu ele acho que não tem a pressão do título. foi uma rodada que, sim, não foi maravilhosa para ninguém, mas foi boa para o A briga Palmeiras. do Ele manteve título pro a distância para o Cruzeiro. Apareceu por competência dele, não era o planejamento Perfeito, inicial do perfeito. Cruzeiro. Agora, cara, ele tá surfando. Mas Se assim, der, o vencedor, acho que não tem um grande vencedor, mas o time que se deu melhor nessa rodada foi, claro, que o Palmeiras. Aumentou um ponto a sua vantagem em relação ao Flamengo De um jogo difícil. e manteve a distância para o Cruzeiro jogando pior do que o adversário. Porque na minha cabeça, provavelmente o Abel achava que ele tinha boa chance de perder a liderança nessa rodada. Ele não vai dizer isso, mas provavelmente. Eu vou jogar contra o Cruzeiro. O Flamengo vai jogar contra um time, mesmo fora de casa, que está brigando para não cair, eles vão ganhar. Eu não sei se eu vou ganhar do Cruzeiro. Ainda mais depois da sapatada que eu tomei da LDU. E ele conseguiu abrir um ponto e voltar à liderança. Ele levantou um ponto, Rédio, que é o seguinte: o Cruzeiro dos três é aquele que tem a semana toda livre para trabalhar. Tem isso aí. E a gente viu ontem, exatamente, né? Que chegou uma hora que o Cruzeiro estava no ritmo e o Palmeiras estava em Mesmo outro. com 10. Não tem jeito, né? O Cruzeiro quase ganha o jogo com 10. A melhor A jogada bola do jogo. Carlos Carlos Miguel Miguel, contra 10 é o Foi o Matheus Carlos Pereira. Miguel pegou. Que, aliás, não estava fazendo um jogo do nível dele. Depois o Cruzeiro passa a ter um jogador a menos, ele se engrandece de uma forma, passa a marcar mais pelo lado esquerdo, fazer jogadas, faz aquela grande jogada que quase que o Caio Jorge mata o jogo. Aliás, spoiler, depois de um intenso debate entre Everson, Felipe Longo do Corinthians, Breno do Fortaleza e Carlos Miguel, optamos pelo Carlos Miguel na seleção da rodada pela grandeza do jogo. E, aliás, quero convidar vocês a votarem conosco. A gente tem o Flamengo, hein? O Flamengo viaja, já viajou, foi para Fortaleza, voltou para o Rio de Janeiro. O Rodrigo Jufo está com a gente para explicar direitinho todo o itinerário rubro-negro, hein, Jufo? Boa tarde. Eu explico, Bruno. Eu explico porque o Flamengo jogou no final de semana contra o Fortaleza, perdeu por 1-0, né? Perdeu a chance de assumir a ponta do Campeonato Brasileiro, uma derrota que não estava muito nos planos do torcedor e também da comissão técnica, uma atuação muito abaixo do esperado, mas o Felipe Luiz e a comissão dele deu também como um argumento que a sequência de jogos tinha sido muito pesada, né? O jogo contra o Racing, um jogo contra o Palmeiras, um clássico contra o Botafogo, então a equipe não chegou fisicamente inteira para esse jogo contra o Fortaleza. E também alguns desfalques desse jogo do final de semana. Léo Ortiz ficou no Rio de Janeiro, assim como o Alexandro, e também Pulgar e Carrascal cumpriram suspensão e não atuaram no final de semana. Agora, já de volta ao Rio de Janeiro, o Flamengo fez nessa manhã o penúltimo treino antes da decisão contra o Racing no jogo de volta lá na Argentina pela manhã. Almoçaram por agora, ali meio-dia, e já devem estar saindo, daqui a uns 5 minutos, devem estar saindo do Ninho do Urubu, rumo aqui ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, onde a equipe embarca pela terceira vez no ano para jogar na Argentina pela Conmebol Libertadores. Foi uma vez e empatou contra o Central Córdoba, um resultado que dá a classificação. Foi nas quartas de final enfrentar o Estudiantes, perdeu por 1-0, resultado que mais uma vez levaria a decisão por pênaltis, e é o que o torcedor rubro-negro não espera, né? Passar por essa emoção mais uma vez agora para chegar à decisão da Libertadores. Então, como eu vinha falando, voltam a equipe Pulgar e também o Carrascal, que descansaram no final de semana. Alex, pela condição física, volta também. E aí a única dúvida que vai ficar para o treino de amanhã na Argentina, no CT do Defensa e Justiça, é se Léo Ortiz vai estar 100% para formar dupla de zaga com o Léo Pereira. No mais, Pedro é o único desfalque certo para esse grande jogo contra o Racing, Bruno. Perfeito, viu, Jufo? Obrigado. E é isso, grande jogo. Tem a questão no ataque também, né, com a ausência do Pedro. Porque a gente conversava sobre isso aqui também, não é, Mari e Breiler? Como, de fato, as cabeças de Flamengo e Palmeiras
estão nesse meio de semana, né? Com certeza. No final de semana, estavam no meio de semana, é uma avaliação que a gente pode fazer? Sim, mesmo o Flamengo, ele falando abertamente no início de temporada sobre o Brasileirão, né? Sobre priorizar o Campeonato Brasileiro. Mas ainda assim, tem um treinador muito competitivo, o Felipe Luiz, né? A gente já falou muito sobre isso. Então, eu acho que sim, acho que final de semana muito condicionado pelo que os dois times têm agora no meio de semana. E no caso do ataque do Flamengo, Bruno, provavelmente ele deve ir com Plata flutuando por ali. O Plata tava na... Você viu, né? Mas estourou. Vai ter que ir com o garoto Plata, sim, porque o Bruno Henrique contra o Fortaleza não deu resposta jogando como referência. É um bom assunto pra gente discutir amanhã e também quarta-feira, tá? Porque a maior cobertura de Sul-Americana e de Libertadores está aqui no Sport Center, na ESPN. Então tá aí, meus amigos. Vou falar pra vocês, o coração tá batendo forte pra esse jogo contra o time do Racing. Não vai ser tarefa fácil, mas a verdade é que nunca é fácil para o Flamengo, né? Se for fácil, não é Flamengo. Tudo para o Flamengo é sempre muito difícil. E isso acaba, né, fazendo com que a vitória se torne ainda mais preciosa, ainda mais saborosa. Eu, sinceramente, acho que vai ser um jogaço, vai ser o jogo do ano, vai ser o grande confronto da Libertadores da América, Flamengo e Racing, tá? Vai ser o jogaço. Então, olha, vou falar pra você, o Flamengo vai entrar com faca nos dentes, sangue nos olhos e vai conseguir trazer essa classificação. Tô muito confiante que os caras, né, sabem que esse confronto é o grande jogo para a nação rubro-negra e vai trazer para nós essa vitória e que vai colocar o Flamengo na grande final da Libertadores da América com possibilidades, se passar, de se tornar o primeiro time brasileiro tetracampeão de Libertadores, ou seja, meus amigos, o maior campeão de Libertadores do futebol brasileiro. E aí não tem conversa. O maior campeão do principal torneio sul-americano é o maior time do mundo, é o maior time do Brasil e não tem jeito, tá? Vai conseguir aí esse título de maior time do futebol brasileiro, mas é lógico, tá distante isso ainda, tem que ganhar do Racing, ou seja, classificar, até um empate também serve classificar, e aí sim ir para a disputa, né, da grande decisão e ganhar o jogo da decisão. Aí, meus amigos, segura o malvadão, porque realmente a nação rubro-negra vai ficar daquele jeito, né? Então, humildade, pezinho no chão, tranquilidade, se Deus quiser vai dar tudo certo para nós. Ó, vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil e também para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades, ó, do nosso Mengão para você. Porque afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!